Shalom, shalom de novo. Muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês, segundo vídeo de hoje. Nesse 16º dia da contagem do Homer, nós temos a oportunidade de começarmos um novo mês. Amém? Queridos, eu fico assim, eu sempre me surpreendo, né? Porque parece que há tão poucos dias atrás a gente estava aí, tá chegando, né? O novo ano tá chegando. E agora a gente já encerrou o primeiro mês do novo ano. E isso mostra, irmãos, a importância de vivermos nos tempos do Senhor. Porque a procrastinação não cabe dentro do tempo do Senhor. Porque para tudo existe um propósito debaixo dos céus. E se a gente perder o tempo, né? E a procrastinação nos leva a perder o tempo. Então, para quem perdeu o tempo, né? A gente já está aí no segundo mês, avançando, caminhando, né? Começando hoje um novo mês, o segundo mês, mês de Ar, onde Deus declara para mim e para você que Ele é o Deus que nos cura. E a gente vai estudar um pouquinho sobre esse tempo, sobre esse mês, uma palavra objetiva. O Senhor tem muito para falar, muito para nos alinhar, amém? Que você esteja recebendo esse tempo, com ações de graça, com gratidão mesmo, porque o Senhor é bom. Se estamos aqui é por Ele, né? É o amor dele que tem nos alcançado, é a graça dele que tem nos direcionado. Então, se você e eu estamos aqui, é porque o Senhor tem sido muito bom, né? O Senhor tem nos chamado para esse tempo. E como é bom saber que o Senhor está fazendo algo novo. E Ele nos incluiu nesse plano dele, né? Isso é bom demais. Demais. Então vamos lá, irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre esse mês, sobre o mês de Ar, sobre a tribo de Issacar, e o que Deus tem para nós, né? Para quem acompanha o AP Éder, também amanhã a gente vai estar com 5h30 de liberações proféticas acerca desse tempo. Então quem está nos grupos aí fica atento. Quem não está nos grupos dele, fica em paz, eu vou mandar o link nos meus grupos também. E a gente vai passar amanhã às 5h30. Então, por isso esse vídeo vai ser um vídeo mais direto, né? Porque amanhã a gente vai ter muita palavra a ser liberada, amém? Deus tem algo novo, queridos, para mim e para você. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, todas as manhãs. E hoje, essa misericórdia que se renovou, acordou com cara nova, né? Com cara de um novo mês chegando, mês de Ar, tribo de Issacar, amém? Então vamos lá. Bom, esse é o segundo mês, né, da contagem do ano bíblico. O mês de Ar também é conhecido como mês de Ziv, que tá lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, vai falar desse mês. Ziv significa resplendor ou esplendor, né? É um mês que brilha, né? Depois do pós-exílio, esse mês passou a ser conhecido como Iar, que é a palavra, esse Iar não é um nome babilônico, é uma palavra aramaica. Sempre acontece nesse período, né? Mas eu quero ver algumas coisas importantes que acontecem nesse mês, ver com vocês, né? Algumas coisas importantes que acontecem nesse tempo. Primeira coisa, ele é um mês de conexão. Ele é um mês... porque todos os meses, um dia aponta para outro dia, né? Fala o outro dia. Então, encerra ciclo e termina, né? Cada mês tem os seus dias e eles encerram. Ele tem dia para começar e dia para terminar. Mas na primavera acontece algo muito legal. Apesar dos meses serem separados na sua individualidade, né? Na identidade de cada mês, eles são ligados pela contagem do Homer. Então, esse mês agora, o mês de Ar, é um mês... onde é como se ele ligasse o mês de Nissan ao mês de Sivan. Ele fica ali no meio, né? Porque a contagem do homem começa em Nissan e termina em Sivan. E pega o mês inteiro de Ar, né? Então ele é como se ele fosse uma conexão, ligando esse tempo. E mesmo dentro da sua individualidade, eles acabam pela contagem do Homer se tornando um, né? Tendo uma força diferente porque eles se tornam um. Então, a gente já tem entendido, né, a contagem do Homer. Não vou entrar nisso aqui agora, mas a gente tem feito aí a contagem. Você tem a oportunidade de acompanhar.
E lá no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre o Shavuot, não no final desse vídeo, no final da contagem do Homer. Esse mês também é o mês que o povo de Israel começou a receber o maná, né? É o mês onde eles já estavam no deserto, né? Nesse lugar de amadurecimento, nesse lugar de transição, né? Onde o Senhor estava transicionando a mentalidade deles para levar eles a uma nova terra. E eles começaram a receber o maná, isso está lá em Êxodo 16, se você quiser continuar. E daí lá em 1 Reis, quando eu falei que o mês também é conhecido como mês de Ziv, a gente vai ver o início da construção do templo de Salomão, que começou nesse tempo. E eu sei que tem gente aí assistindo o vídeo que já entende, que já conhece, tem gente nova que pensa assim, mas o que tudo isso tem a ver com o mês, né? Na verdade, queridos, nós cremos, né, que o Senhor traz marcações. Em que sentido? O Senhor marca tempos determinados. Então vamos lá, o Senhor marcou Nissan, Iyar e Sivan para serem os meses da primavera. Daí o que vai acontecer na primavera, né? Então o Senhor marca os tempos, declarando, estabelecendo que naquele tempo é para acontecer determinadas coisas. E daí dentro da identidade de cada mês nós entendemos que o Senhor traz liberações específicas de cada mês para trazer uma plenitude, algo completo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, cada mês ele vai preparando, ele vai estabelecendo, ele vai alinhando. Ah, mas a gente já não fez isso ano passado? Sim, queridos, mas o ciclo do ano passado encerrou. Agora, nós não estamos vivendo, repetindo um ano. Nós estamos vivendo um novo ano. Então, é tudo novo de novo. Amém? Então, nós não andamos nas caminhadas passadas. Nós andamos em novidade de vida. Ainda que já tiveram muitos IARs por aí, né? Até chegar aqui, mais de 5.000. Nós entendemos que estamos vivendo algo novo da parte do Senhor. Porque o Senhor começa e encerra, né? Então, aquilo que a gente viveu ano passado se encerrou. Agora nós estamos vivendo algo novo. E daí, dentro desse novo, o Senhor vai abrindo as janelas de oportunidade para que em todo o tempo nós sejamos plenos nele. Para que nós sejamos completos nele. Para que nós sejamos abundantes nele, né? Em Cristo. Então, o Senhor nos dá essas janelas de oportunidade. Então, nós cremos que, vamos lá, se foi nesse período que o maná começou a cair, então nós cremos que esse tempo é um tempo onde o Senhor derrama um novo nível de provisão. É nesse tempo. Nós estamos na primavera. Primavera é o tempo onde os reis saem para a guerra. E nas guerras é necessário que haja a provisão para que a guerra continue. Porque se nós estivermos na guerra, mas tivermos que também cuidar da alimentação, eu quero que você olhe isso de uma forma espiritual, amém? A gente pode ser abatido, né? Então, nas guerras, existe aqueles que trazem a provisão. E nesse caso, é como se o Senhor falasse assim, olha, você pode cuidar da caminhada aí, que eu tenho uma bênção, eu tenho uma porção a mais aí para você. Provisões novas para esse tempo. Nós estamos começando o ano, estamos só no segundo mês. Então, nós iniciamos o primeiro mês debaixo de uma atmosfera de adoração, debaixo de uma atmosfera de busca. E agora, no segundo mês, quando eu coloco o Senhor, a adoração, em primeiro lugar, as outras coisas agora começam a ser acrescentadas, né? O Senhor começa a trazer. E o início da construção, então, lá do Templo de Salomão. Então, isso também aponta para fundamentos, coisas novas sendo estabelecidas, né? Porque a construção começa por onde, irmãos? Por baixo, né? Pelos fundamentos. Então, o Senhor está fundamentando muitas coisas na minha vida e na sua vida. Iyar, além de ser um mês de transição, né? Como eu falei, todo Homer transita dentro do mês de Iyar. Daí você fala, mas também Nissan e Sivan. Não, Nissan pega alguns dias e Sivan alguns dias. Mas Iyar inteiro, né? O Homer está transitando, caminhando dentro desse mês. Ele também é conhecido como o mês da cura. Porque foi nesse tempo, queridos, vamos lá, Deus estabelece um novo calendário em Êxodo 12. Daí vão acontecendo as coisas, né, no caminhar ali. Eles saem do Egito, existe a manifestação de Deus como nuvem e como fogo, logo depois da saída do Egito. As coisas vão acontecendo, e quando acontece a travessia em Êxodo 15, a travessia do mar,
O Senhor se manifesta, existe o cântico de Miriam, e o Senhor se manifesta. Eu anotei só uma parte do texto aqui, mas eu quero ler o texto todo com vocês. Êxodo 15, 26. Se tiver com a sua Bíblia, Êxodo 15, 26 diz assim: E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos. Então vamos lá, ó. Se vocês ouvirem com atenção, então não é ouvir de qualquer forma. Se você ouvir com atenção a voz do Senhor, o seu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, não adianta somente ser reto diante de princípios morais, porque às vezes os princípios morais desta terra, eles contradizem com os princípios morais da cultura do céu. Então, se eu ouvir com atenção, se eu andar e fizer o que é reto, mas diante dos olhos do Senhor, se eu der ouvido aos mandamentos do Senhor e eu guardar os seus estatutos, então o Senhor estabelece aqui 4 fundamentos, né? Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então o Senhor estabelece aqui uma voz nesse período, nesse tempo de Ar, né? Eu sou o Senhor que te sara. Mas nós vemos, queridos, que existe um pré, né? Qual é o pré? Eu preciso estar atento à voz do Senhor, eu preciso fazer o que é reto diante dos seus olhos, eu preciso dar ouvidos aos mandamentos e eu preciso guardar os estatutos. E sabe o que é tremendo aqui, queridos? Que aqui eles só estavam saindo do Egito, né? Os mandamentos iriam se estabelecer ainda, lembra? Lá em Pentecoste, é que eles estavam no Homer ainda, né? Lá em Pentecoste, Deus enviaria os mandamentos. Mas o Senhor já traz uma orientação para o povo. É como se Deus falasse assim, olha, eu estou levando vocês para um novo lugar. Mas nesse lugar tem uma forma de caminhada. Então preste atenção. Preste atenção, faça o que é reto aos meus olhos. Caminhem na minha verdade. Deem ouvido aos mandamentos que eu vou dar a vocês. Guarde os estatutos que eu vou dar a vocês. E se vocês fizerem isso, nenhuma enfermidade que vocês viram acontecendo lá no Egito vai acontecer com vocês. Eu vou guardar vocês. Por quê? Porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Rafá, aquele que sara você. Eu sou o Deus que vai mudar toda essa trajetória. E essa palavra Rafá, ela tá ligada a curar, a tornar saudável, a curar como se fosse um médico, a curar como se fossem as feridas de uma nação, e também relacionado a aflições pessoais. Então não é somente uma cura física, também é uma cura emocional. Também se refere a feridas das nações, feridas pessoais, aflições pessoais, sarar literalmente e ser curado. Então o Senhor está dizendo assim, olha, se vocês permanecerem, independente de ser individual ou como nação, vocês não viverão as dores, as feridas que estavam sobre os egípcios. Lembre, irmãos, em Nissan a gente deixa a escravidão, né? Em Nissan a gente sai deste lugar de escravidão rumo à revelação de Sivan, que é Pentecoste, Shavuot, ok? Então, esse mês de Ar é um mês de processamento interno, é um mês onde Deus está curando feridas, sabe? Está nos tratando, está nos forjando, está nos treinando, irmãos, para nos levar para esse processo de maturidade. Então, preste atenção. Agora é um tempo onde o Senhor quer curar as nossas emoções. Nós estamos no Homer falando de um processo de maturidade, amém? Então, esse mês de Ar é o mês onde o Senhor quer nos curar, porque as feridas nos infantilizam. As feridas nos tornam dependentes de coisas externas. Os traumas nos paralisam. Então o Senhor quer trazer cura para que a gente possa ser homens e mulheres maduros, posicionados. Então o Senhor está nos treinando para isso, amém? Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Em Iar, né, nesse mês espiritual, nós temos cura,
do corpo, da alma e do espírito. Nós temos alinhamento. O que é esse alinhamento? Nós temos um ajuste de rota, sabe? Porque o Senhor quer nos levar a um propósito, né? O Senhor não quer, queridos, que... O Senhor não... A satisfação, o prazer de Deus não é somente numa igreja salva. É numa igreja viva, atuante, posicionada, que caminha, que flui, que avança, né? Então o Senhor está nos alinhando para isso, alinhando a nossa rota, orientando, olha, se vocês me ouvirem, se vocês ouvirem os meus mandamentos, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem o que é reto diante dos meus olhos, se vocês se atentarem para os meus estatutos, isso é uma correção de rota. É como se o Senhor falasse assim, vigiem em andar naquilo que eu tenho ensinado vocês. Isso é uma correção, é um alinhamento. O que eu já falei com vocês um monte de vezes sobre alinhamento, né? O que é alinhamento? É pegar algo que está bagunçado e colocar reto. Quando você fala que vai alinhar um carro, o que você está fazendo com o carro? O carro está puxando para um lado, puxando para o outro. Ele não está caminhando retamente. Então o alinhamento, né? Senhor, me alinha com a tua vontade. Senhor, me faz andar em retidão à tua vontade. Ser reto. A tua vontade, é o teu querer. Isso é alinhamento. E neste tempo é um tempo de alinhamento. É um tempo onde o Senhor está ajustando, consertando a nossa caminhada. É o tempo onde o Senhor está mandando provisão, né? Foi o tempo do maná. Então o Senhor está mandando provisão. É um tempo onde o Senhor vai estabelecer novas conexões. É um tempo onde o Senhor vai preparar tudo para ampliar o território, que antes de ser nosso é dele, né? Nós estamos naquilo, nós somos, lembre-se, nós somos mordomos. Então nós estamos cuidando dos negócios do nosso Pai. Lembra quando Jesus estava lá no templo? Na sua juventude? Que os pais procuram e voltam, e daí Maria fala assim, meu filho, mãe, mas por que você estava me procurando? Você não entende que eu precisava cuidar dos negócios do meu pai? Hoje é a nossa parte, queridos. Hoje é a nossa vez de cuidar dos negócios do nosso Pai. Então, o Senhor vai mandar a provisão necessária, né? Porque a gente pensa muito na provisão pessoal, né? O Senhor vai cuidar de mim, sim, queridos. O Senhor vai cuidar de mim. Por quê? Porque existe uma Canaã para ser conquistada, existem lugares de conquista. Então, Ele vai cuidar de mim, não para que eu fique dentro da comodidade do meu coração. O Senhor vai cuidar de mim para que eu possa fluir, para que eu possa cuidar dos negócios dele nessa terra. Amém? E é um tempo de uma revelação gradual. Por isso a contagem do Homer. A contagem do Homer é se encher de expectativa. A cada dia eu estou esperando uma novidade do Senhor. A cada dia eu estou no alinhamento, corrigindo a minha rota, me posicionando. Por quê? Porque terá um encontro no final. O Sinai, né? Pentecoste, Shavuot, aonde eu receberei novas revelações do Espírito, da sua palavra, da vida do Senhor, né? Para que eu flua e cresça e para que o reino dele faça isso através de mim e através de você. Amém? Espero que tenha dado para você entender. A tribo conectada a esse mês é a tribo de Issacar, que tem como estandarte o jumento, né? Que é a tribo do servir. E a gente vai entender sobre isso. Vamos lá. O significado de Issacar é a recompensa, ou homem de salário, ou ainda alguém que é comprado por um preço. Então, Issacar é a recompensa. Recompensa para quê, irmãos? Vamos lá. Nós estávamos falando sobre o mês, né? Eu sou o Senhor que te sara. Se você me ouvir, se você estar atento, vigilante, se você for reto diante dos meus olhos, haverá recompensa. Entende? Haverá recompensa. Haverá recompensa, queridos. Antes de ontem, eu acho, ainda conversava com uma filha ministerial acerca disso. Ela compartilhando, né, uma situação onde alguém chamou e falou assim, olha, eu vou orar só por esse grupo de pessoas. Não é algo totalmente errado, mas tem coisas que são desnecessárias, porque tudo aquilo que o homem fizer é a recompensa. É o poder da semeadura. Mas o Senhor aqui estabelece isso através de Issacar. É como se ele selasse isso através de Issacar. Pode confiar. Pode andar reto diante dos meus olhos. Pode estar atento aos meus mandamentos. Pode guardar
né? Pode andar nos meus estatutos, porque haverá recompensa. Haverá uma carga preciosa sobre você. Eu me lembro, né? Antes de conhecer Tempos e Estações, tinha um pastor que falava assim, que Deus não deve nada a ninguém. E eu confesso para vocês que eu achava essa frase meio estranha. Mas de fato Deus não deve. Tudo aquilo que o homem fizer haverá uma recompensa. Mas volto a dizer, nesse tempo existe uma voz do Senhor. Haverá recompensa. Você foi comprado por um preço. Observe a minha lei, alinhe o seu caminho. Porque haverá recompensa, haverá provisão, haverá Pentecoste, revelação, haverá cura, haverá recompensa para a sua vida. Issacar foi o 5º filho de Jacó, e ele foi filho juntamente com Lia, né? Isso está lá em Gênesis 30. E uma das questões mais poderosas de Issacar, né? Issacar é como um jumento de ossos fortes, então ele está apto para o serviço. E nós precisamos estar muito atentos a isso, queridos. Porque o serviço ao Senhor precisa ser uma marca nossa. Esses dias, o Senhor me trouxe uma lembrança muito tremenda, sabe? Eu não sou de família cristã e nem de família religiosa. Porque eu sou daquela família católica que não vai na igreja, né? Então, eu não tive uma vida religiosa. Com 4 anos eu estudei numa escola que era de freira, mas não tinha, mesmo a escola sendo de freira, eu não tive uma vida religiosa. Eu comecei a desenvolver essa vida religiosa lá na minha adolescência, daí logo em seguida eu me converti. Mas o Senhor, queridos, ele traz algumas marcas na nossa caminhada. Eu tô falando de servir. Minha mãe, né, quando nós morávamos em São Paulo, minha mãe tinha uma estante, né, os mais antigos vão lembrar, aquelas estantes modular, que eram 3 partes assim, mas uma estante só bem grandona assim na parede. E minha mãe tinha muita caneca de chopp. Eu não sei se o pessoal daqui do norte ou até o pessoal do nordeste vão entender o que eu tô falando, mas era algo muito comum. Meu tio era prefeito de uma cidadezinha de São Paulo, a gente ia muito pra lá. E tinha umas canecas, e minha mãe, eles tinham como objeto de colecionar mesmo, sabe? Tinha muita caneca, muita caneca. E assim, eu lembro vagamente de algumas canecas. Eu lembro de uma azulzinha, que era menor, lembro de uma outra marrom maior. Mas tem 2 canecas, irmãos, que eu me lembro muito. Que assim, que aquelas canecas me marcaram. Uma era uma caneca que tinha a cara de um leão. Tremendo isso, né? Era uma caneca em 3D, assim, a cara de um leão marrom. Eu até esses dias pesquisei, porque essa recordação veio muito forte no meu coração um dia conversando com a Kelly. E eu até pesquisei para mostrar para ela. Nem sei se eu mostrei, mas eu pesquisei. Então era a cara de um leão. Essa caneca me marcou muito. E a outra caneca, ela tava escrito, ela tinha uma frase. Era uma caneca em tons de marrom meio dourado, sabe? E ela tava escrito assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Então eu acho muito tremendo isso, porque eu vejo o Senhor forjando algo em mim, numa caneca de chopp, naquilo que Ele podia permitir que fosse colocado nos meus olhos. Essa frase, quem não vive para servir, não serve para viver, eu li, depois que eu aprendi a ler, eu li todos os dias da minha vida, até minha adolescência, sabe? Todos os dias eu me deparava com aquela caneca na sala e eu li aquela frase. Então, esse servir, ele precisa estar marcado na nossa caminhada. Porque como que o Senhor estabelece o governo através de mim e de você? Através do serviço. Como que eu vou ser grande diante de Deus? Servindo. Como que eu vou manifestar poder? Servindo. Como que eu vou ter novas unções? Servindo. Todo o reino de Deus, ele é embasado no serviço. No servir outras pessoas, irmãos. É impossível servir a Deus se eu não servir os meus irmãos. Eu sirvo a Deus através da igreja. Eu sirvo a Deus, né? Estar aqui com vocês me dão uma oportunidade de servir a Deus. Daí parece uau, tão tremendo, as palavras que vêm, não sei o que, uau. E eu louvo a Deus por cada palavra, né? Por cada manifestação de carinho de vocês. Mas na verdade, vocês são uma oportunidade de eu cumprir um princípio.
que é servir ao Senhor. E isso é tremendo. E como que Issacar, que tinha esses, né, não sei se dá para ver a imagem, tá assim, né, jumento de ossos fortes, como que ele servia? Ele servia ao Senhor entendendo os tempos e as estações. Em 1 Crônicas, deixa eu ler aqui com vocês. 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então Issacar era aquela tribo que sabia o que tinha que fazer em cada tempo. Então eles serviam, eles tinham robustez para falar, olha, agora não é tempo para isso. Olha, agora é tempo para tal coisa. Issacar, ele era incumbido de servir as outras 11 tribos com o conhecimento que Deus havia dado para eles. E isso fica uma chave muito poderosa para nós, porque assim deve ser a nossa caminhada, né? Nós buscamos, irmãos, tantas coisas, nós buscamos tanto conhecimento, nós buscamos unção, nós buscamos alinhamento, queremos saber quem somos, queremos saber da nossa identidade. Para quê, irmãos? Porque eu vejo muita gente fazendo isso sem fruto. Entende? Sem fruto. Nós precisamos querer tudo isso para servir os nossos irmãos. Então Issacar, ele carregava na sua robustez, na sua força, ele carregava uma unção muito específica de conhecer os tempos e ele servia. Né? Ele não andava, eu sou o top, se vocês quiserem, porque eu que sei os tempos. Não, ele se dispunha, porque o que é o jumento? É aquele que serve. Entende? Então, ele servia com aquilo que o Senhor havia dado para ele. Então, em Issacar, e nesse tempo, há sabedoria para decisões, porque eles tinham capacidade de liderar e aconselhar de uma forma estratégica, porque eles conheciam o tempo. E quando eu conheço o tempo, eu tenho uma sabedoria de decisão. Como assim? Então, eu sei que agora não é tempo de fazer tal coisa. Então, agora eu sei que é tempo de começar a estabelecer um novo nível de serviço na minha caminhada. Eu sei que agora é o tempo das conexões, é o tempo do amadurecimento, é o tempo da cura. Então, eu vou andar dentro dessa sabedoria. Eu vou analisar o meu coração, eu vou ver onde tem pendências, feridas, eu vou tratar essas coisas, eu vou resolver, eu vou para o Senhor. Entende? Porque agora é tempo para isso. E nisso há sabedoria. E também Issacar tinha um suporte forte, né? Forte ele suportava com força. Então ele suportava as cargas com sabedoria, né? Esse jumento de ossos fortes que está lá em Gênesis 49 aponta para isso. Eu suporto com força, mas em sabedoria. O que é ser forte em sabedoria? Eu suporto as fragilidades, eu ajudo, eu sirvo, mas a minha força não é para mim ser submisso a níveis de opressão. Um exemplo disso, né? Eu vivo para servir, sem me submeter à opressão. Aquilo que eu sirvo é leve. Eu não carrego como um fardo. Eu carrego como uma honra. Servir vocês ou vocês servirem a mim e aos irmãos não pode ser um peso. Tem que ser uma honra. Deve ser o maior nível de honra. Isso é servir com sabedoria. Eu não posso olhar, eu fui colocado para escala para limpeza, porque eu só sirvo para isso. Não, queridos. Meu Deus, você está limpando um lugar de adoração. Você está limpando um lugar onde haverá salvação. Você está limpando um lugar onde haverá cura. É uma honra isso. Mas limpar é chato. Não, tem um monte de coisa que é chato. Inclusive eu e você muitas vezes somos chatos, né? Mas nós precisamos alinhar a nossa visão. Tirar a nossa visão do lugar errado e colocar a nossa visão no lugar certo. Fazendo aquilo que tem que ser feito. Amém? Então vamos dar uma olhadinha nessas atribuições proféticas desse mês. Então, a área da cura. Qual o aspecto espiritual acerca disso? Deus se revela como Jeová Rafá.
Nós vamos ter algumas ministrações ainda falando só sobre cura, e eu quero falar bastante, me aprofundar mais nisso. Mas eu já até falei em algum vídeo aí para trás sobre o Jeová Rafá. Ele não é um Deus que cura, ele é a própria cura. Então, se eu me aproximar dele, eu vou ser curado. Se eu me submeter, eu não me aproximo de Deus de qualquer forma, né? A gente leu lá como que dentro dessa atmosfera da cura, como que eu devo me aproximar ao Senhor? Observando a lei, me submetendo, né? A gente leu o texto lá. A lei, aos estatutos, estando vigilante, né? Isso é me submeter. Isso é me chegar ao Deus que pode me curar. Aonde que essa cura pode me alcançar? Em todas as áreas. Ela pode alcançar meu corpo físico, enfermidades físicas. Ela pode alcançar minha vida emocional. Ela pode alcançar os traumas mais profundos. Essa cura pode alcançar lugares profundos da minha alma ou lugares profundos do meu corpo, porque o Senhor é um Deus que nos cura. Amém? A provisão. Então, o que o Senhor quer trazer com isso? Uma confiança. O Senhor quer estabelecer nesse tempo uma aliança de confiança comigo e com você. Ele é o Senhor que nos cura, ou também é o Senhor que nos cura, mas Ele é o Senhor que traz a provisão. Ele é o Deus que traz o maná. Eu posso confiar nele. Não é a força do meu braço, não é o meu conhecimento. Tudo isso é importante no processo. O Senhor abençoa o trabalho das nossas mãos, o fruto do nosso trabalho. Ele nos abençoa, mas tudo vem dele. Ele é o Deus que provê todas as coisas diariamente. Se eu estiver nele, eu não sofrerei faltas, eu não sofrerei danos, ainda que eu tenha lutas, porque ele traz toda a provisão necessária. Um outro aspecto é o discernimento, porque a tribo de Issacar traz esse entendimento de como caminhar, de como funcionar, de como entender, do que eu tenho que fazer. Nós estamos só no começo do ano, queridos. A gente ainda tem 11 meses para viver esse ano. Então nós precisaremos muito de discernimento. Eu já declaro isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que seja ativado em mim e em você um nível profundo de discernimento maduro no Senhor. Para que a gente possa caminhar nisso. Porque o discernimento dá ao homem sabedoria. Porque ele vai saber quando e como agir. E para cada tempo a forma de atuação. Então que o Senhor traga isso sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Outro aspecto desse período é a transição. Então o Senhor nos tira da mentalidade de escravo para nos estabelecer dentro de uma mentalidade de filho. Então é um tempo, né, dentro dessa questão da transição, é um tempo de ajustar o coração, de alinhar o coração para as novas etapas, para os novos processos que nós passaremos no decorrer deste ano, amém? É um ajuste de caminho, porque o Senhor vai revelando gradualmente aonde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer. O Senhor não dá o mapa completo, sai daqui e vai lá, porque dentro dessa, como eu falei, da provisão, da confiança na provisão diária, nós também precisamos estabelecer um nível de confiança na caminhada. Eu sei que o Senhor está me conduzindo. Ele é o bom pastor. Ele me conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Então o Senhor não vai me conduzir a tribulações, a ataques. Ele vai me conduzir a lugar de provisão e a tranquilidade. O Senhor me conduzirá. E eu preciso acreditar nessa caminhada, acreditar no Deus que me guia nessa caminhada e saber que essa direção para onde o Senhor quer me levar, ela é diária e contínua, né? O Senhor não mostra todo o desenho, Ele vai nos mostrando a caminhada. E Zif, né, que é o mês que também se chama, Iar também chama Zif, é o mês de esplendor e de brilho. Então tá ligado ao o que é esplendor e brilho? É revelação, é luz, né? Então o Senhor tá liberando luz. E daí isso não tem como, né? Entra a contagem do Homer. O Senhor vai liberando luz dia a dia, até que chega um novo nível de revelação da sua palavra, aonde esse novo nível de revelação nos levará a ter uma caminhada mais profunda e mais íntima com o Senhor. E isso é um propósito dele para minha vida e para sua vida.
Então as palavras, se eu posso dizer assim, né, as palavras proféticas para este tempo aquele que discerne o tempo, eles vão prosperar. Queridos, nós precisamos aprender a discernir os tempos do Senhor. Essa questão, eu não venho aqui todo mês fazer um vídeo só para liberar uma palavra. Não, queridos. É o Senhor nos falando, olha, esse tempo é tempo de andar assim. E a prosperidade está em observar os tempos. Então, aqueles que observam, eles vão prosperar. Por quê? Porque eles saberão o que fazer e como fazer. É tempo, queridos, de deixar a murmuração. Porque a cura, ela vem através disso. Porque se eu confio em Deus, eu não vou murmurar. Se eu confio que Ele está me guiando, eu não vou murmurar. Se eu confio que Ele está me dando a comida, eu não vou reclamar. Então, o deixar a murmuração vai me conduzir a abraçar, a estar ligado à cura, a ser restaurado. Uma outra chave profética, né, para este tempo a provisão, ela vem de acordo com a necessidade e não de acordo com a ansiedade. Guarda isso, queridos. A provisão que você precisa, ela vem de acordo com a necessidade e não de acordo com a ansiedade. Então não ande ansioso, porque a ansiedade vai te levar a caminhos de murmuração. E essa ansiedade e a murmuração não trará a provisão. A provisão vem da necessidade. Então, se você andar em maturidade, em confiança, em fé, diante das necessidades, o Senhor enviará a provisão. Diante dos obstáculos, o Senhor enviará a provisão. Porque a gente fala de necessidade, eu vou precisar passar fome. Não, não é disso que eu tô falando. Há uma necessidade de uma porta aberta, o Senhor estará atuando. Há uma necessidade de cura, o Senhor estará atuando. Há uma necessidade de ampliação de território, o Senhor estará atuando. Não porque nós somos, mas porque Ele é. Então, se eu ando na confiança, aquilo que tem que ser feito, o Senhor vai estar fazendo. De acordo com uma necessidade. E daí volta a dizer, não é uma necessidade da Andréia. Nós estamos falando de pessoas maduras que estão servindo no reino. Então, de acordo com a necessidade, dentro disso, o Senhor vai estar estabelecendo aquilo que é necessário. Amém? E aqueles que ajustarem a sua rota agora, verão portas de revelação se abrirem em Pentecostes. Ainda dá tempo, irmãos. Se ajusta agora. Ajusta o que tem que ser ajustado. Se ajuste. Porque daí as portas de revelação da palavra, do mover do Espírito. E daí, queridos, se eu tenho a revelação da palavra, e se eu tenho a manifestação do poder do Espírito, eu tenho tudo que eu preciso para andar no restante do ano. Consegue entender? Porque toda a proteção, toda a liberação, todo o guardar, tudo que eu preciso está no Senhor, está na sua palavra. Então, se eu tiver firmado nisso, se essas portas de revelação forem abertas para mim, eu tenho o que é necessário para andar o ano inteiro. Então, vamos lá. Aqueles que se ajustarem agora, verão as portas da revelação se abrirem em Pentecoste. Amém? Então, nós precisamos, vamos lá, buscar áreas de cura, áreas de feridas para sermos curados. E daí não vem essa conversa que você não tem ferida, porque todos nós temos. Alguns estão um pouco mais à frente, né? Ou já foram curados em áreas que nós não fomos. Mas todos nós, queridos, temos áreas. Até na contagem do Homer hoje eu falei sobre isso, sobre que são as nossas fragilidades que são base de ataque, né? E o que são fragilidades? A grande maioria das fragilidades vem através de traumas, né? Que geram medos, que geram ansiedade, que geram insegurança, que geram soberba, que geram pecados carnais. Muitas vezes os pecados carnais não tá baseado simplesmente num desejo, mas numa alma insaciada, que teve uma lacuna, um trauma lá atrás. Então, eu preciso buscar essas áreas para ser curado, né? Porque existe uma liberação acerca deste tempo para isso. Então eu preciso fazer uma varredura em mim, falar, Senhor, aqui, né? Aqui eu preciso ser limpo, aqui eu preciso ser curado, aqui eu preciso romper, né? Eu preciso ser sensível, né, ao tempo de Deus. Eu preciso agir no tempo do Senhor e não somente no tempo cronológico ou no tempo emocional.
onde eu faço as coisas de acordo com as minhas emoções. Não, eu preciso agir no tempo de Deus, queridos. Eu preciso confiar que para tudo existe um tempo. E tem o tempo de falar, mas tem o tempo de calar. Tem o tempo de novas vidas, né? No sentido de coisas novas virem. Mas tem o tempo que coisas velhas têm que morrer. Para tudo tem um tempo. E eu preciso estar sensível a isso, sabe? Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a esse nível de sensibilidade, para que eu possa entender qual é o tempo. Porque vamos lá, até um concerto. Se eu for fazer um concerto na força do tempo das minhas emoções, eu posso colocar uma obra a perder. Porque é no tempo de Deus que as coisas são perfeitas. É no tempo dele que tudo flui e dá certo. Então tem tempos, irmãos, que eu tenho que engolir o sapo. Tem tempos que eu tenho que me calar. Sabe? Esperar a oportunidade do tempo de Deus. Porque daí no tempo de Deus haverá conserto. No tempo de Deus haverá vida sendo liberada. Mas quando eu faço as coisas fora do tempo do Senhor, no meu tempo cronológico ou no tempo das minhas emoções, eu posso estar colocando grandes projetos a perder. Então, eu preciso ser sensível a isso. Eu preciso depender dessa provisão do Senhor, não me deixando levar pela ansiedade. Ai, porque eu quero fazer. Tá, mas acalma. O Senhor já proveu o que é necessário para fazer? Ainda não. Não, mas eu vou atrás. Te acalma. Eu não estou dizendo seja passivo. Não estou falando isso. Eu estou dizendo caminhe dentro do alinhamento do Senhor. É neste ambiente, deste alinhamento, que a gente vai encontrar essas vitórias. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, queridos, em nome de Jesus, profética, para que a gente tenha dessa tribo, né, de Issacar. Vou fazer igual meu apóstolo agora. Não da tribo, queridos, mas daquilo que Deus deu. Porque senão as pessoas começam a procurar na tribo e nós temos que procurar no Senhor. Mas para a gente tomar decisões estratégicas, que essa unção que o Senhor deu para Issacar, o Senhor também nos dê. Né? Para a gente caminhar nos tempos e ter decisões de conquista, de avanço estratégico, sabendo o que está fazendo, sabendo onde nós vamos chegar. E daí, com tudo isso, a gente prepara o coração para receber novos níveis de revelação em Shavuot. Amém? Sejam bem-vindos, queridos, a um novo mês, ao mês de ar, ao mês de alinhamento, de crescimento, de avanço, ao mês de cura, ao mês de renovo, ao mês de provisão. Sabe uma coisa que eu não falei e que... Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar o texto que me veio agora. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu quero ler o texto todo. Aguenta aí. Vou ler do começo aqui, Êxodo 15. A gente leu 25, né? 26, não lembro. Mas eu vou ler a partir do 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Isso aqui foi logo após a travessia. Amém, irmãos? Quando o faraó morreu ali, Miriam cantou, né? Tal, foi logo após isso. Moisés dirigiu, tirou eles do Mar Vermelho, foram para o deserto Sur, eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias, então eles estavam bem cansados, né? Eu acredito que quem tinha água já estava se esgotando, porque era muita gente. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas, por isso se chamou Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, ou uma madeira. Em algumas versões diz uma madeira. Lançou Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces. Olha só, esse texto, ele aponta para 2 coisas.
ele aponta para estar firmado madeira. Queridos, vamos lá, tecnicamente, naturalmente, uma madeira, você não vai lançar uma madeira na água e a água vai ficar doce, né? Então, ele aponta para isso, para sair da amargura e ser firme. Saia da amargura e seja firme, você vai se tornar doce. E outra coisa que aponta é para a cruz, né? A cruz muda a amargura em uma vida doce, uma vida que dá para digerir, uma vida que vai trazer vida. Então, nesse tempo isso que essa madeira espiritual venha sobre a minha vida e sobre a sua vida e que nós possamos estar firmados, sabe? Sustentados na cruz de Cristo, para termos uma vida doce, que a amargura da minha alma, da sua alma, dos lugares que ainda não alcançou essa plenitude seja curada. Em nome de Jesus. Que esses lugares que aonde existe pontos de desconfiança, pontos de medo, pontos de insegurança, pontos de ansiedade, que esse madeiro entre, que a obra da cruz entre, trazendo em você firmeza e doçura. Amém? Eu quero, ao som do chofar, eu quero orar com você. Apresente a sua oferta. Hoje, segunda-feira, né? Alguns ainda vão para a igreja, gostam de levar pessoalmente, entregar em mãos, mas apresente já a sua oferta diante do Senhor, porque eu quero orar com você na entrada desse novo mês, porque eu sei, queridos, que o Senhor tem algo novo para fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Pai, eu quero, diante do Senhor, apresentar, Deus, cada oferta. Senhor, cada vida, cada coração, Deus, que está aqui ouvindo essa palavra, Pai, e aqueles que ouvirão depois. Eu quero apresentar diante do Senhor, Deus, e eu quero declarar, Pai, que essas vidas e que essas ofertas movem o mundo espiritual agora, Pai, trazendo uma porção de vida da parte do Senhor. Deus, nós não queremos andar somente no conhecimento, nós queremos andar na verdade e na vida. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ministrada seja selada nos nossos corações para esses próximos dias do mês de Ar. E que nós possamos, Deus, andar na cura, na provisão. Que nós possamos andar na verdade do Senhor, amando o Teu estatuto, a Tua lei. Senhor, estando atentos, vigiando, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos, Deus, a partir de hoje, eu declaro isso, Senhor, como uma voz profética. A partir de hoje, nesses próximos dias, que se estabeleça sobre a vida e sobre a casa de cada um tempo de cura. Senhor, em nome de Jesus, aonde há doenças físicas, que um nível poderoso de cura do Senhor comece a se estabelecer. Senhor, eu sei que o Senhor tem poder até mesmo para refazer órgãos, partes do corpo. O Senhor tem poder, Deus. Em nome de Jesus, aonde há doenças físicas, que dentro dessas casas que agora estão ouvindo, comece a ser gerado, Senhor, uma atmosfera de cura. Comece a ser gerado fé para receber essa cura. Comece a ser gerado palavras proféticas que liberarão essa cura, Pai, em nome de Jesus. E aonde há traumas, doenças emocionais, Senhor, doenças psíquicas, que a cura também entre. Porque o Senhor é o nosso Rafa, o Deus que nos cura. E nisso nós cremos. Envia a provisão da cura, Senhor, sobre cada casa. E que se levante, Senhor, no nosso meio, um exército saudável no seu corpo, na sua alma e no espírito. Um exército, Senhor, que saiba se posicionar, que saiba caminhar no tempo, que tenha sabedoria, Deus, de fazer, do que fazer, de como fazer e de quando fazer. Que a sabedoria do alto venha se estabelecendo e que nós possamos viver o Teu alinhamento, Senhor, o Teu alinhamento. Que os nossos caminhos sejam corrigidos, Deus, em nome de Jesus. E que a nossa vida, antes da nossa oferta, que a nossa vida seja aceitável ao Senhor. Receba as nossas vidas, receba, Deus, logo após as nossas ofertas, as nossas primícias que são entregues nesse tempo.
e que a nossa vida e aquilo que estamos fazendo, Senhor, seja agradável a Ti, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo cada filho Teu, eu abençoo cada oferta que está sendo entregue, cada liberação, Senhor, eu declaro a potência do céu sobre os Teus servos, e que os céus se manifestem. Senhor, que este mês seja um mês de alinhamento, seja um mês de correção, seja um mês de posicionamento, seja um mês, Senhor, de provisão e cura, e que isso se estabeleça, Senhor, para o próximo ano. Nós declaramos a vida do Messias sobre cada casa aqui representada. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, se manifeste e que o Teu nome seja conhecido e glorificado. Assim, Deus, nós encerramos esse tempo. Queridos, eu quero encerrar esse tempo com muita alegria, com muita gratidão, declarando a vida do Senhor sobre você, sobre sua casa, sobre tudo aquilo que você toca. Que você entre em atuações profundas no Senhor, profundas, e que você se levante para conquistar nesse tempo. Amém? Fica com o coração aí bem esperançoso de receber novas coisas. Amanhã tem mais ministração lá no canal do Apóstolo Éder. O pessoal que está no meu grupo aí, eu vou mandar o link. A partir das 18 horas, horário de Brasília. Né? Quem não consegue acompanhar, depois vai estar lá no canal do AP, Apóstolo Éder Gregório. Entra lá, assiste. E eu sei que Deus tem muita coisa para liberar em você e através de você. Amém? Seja curado, seja restaurado, seja alinhado. Receba a sabedoria dos tempos do Eterno para você caminhar e conduzir outras pessoas e servir outras pessoas. Em nome de Jesus. A gente volta amanhã para a contagem do Homer. Volta amanhã à noite para mais liberação da palavra lá no canal do AP. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Shalom, shalom.